Fala pessoal, tudo bem? O meu nome é Thiago Fete, eu sou aqui da Cedro Jurídico e essa é a nossa 12ª aula do curso completo de Direito do Consumidor voltado para o exame de ordem, no qual a gente está analisando desde o primeiro e vai avançar até o último artigo do CDC. Então já deixa um like pra gente para ajudar aqui o canal, ajudar o perfil e já segue também a gente lá no Cedro Jurídico do Instagram e segue aqui também a gente pelo YouTube. Nessa aula, a gente vai tratar da questão da desconsideração da personalidade jurídica nas relações de consumo. Embora seja um curso voltado para o direito do consumidor, a gente vai ter que avançar sobre alguns conceitos do Código Civil e também do Código de Processo Civil, porque eles são extremamente importantes e vão te dar uma visão completa dessa matéria, desse tema. E quando a gente fala então desconsideração da personalidade jurídica, a gente tem que entender primeiro um conceito de que é a própria personalidade jurídica das pessoas jurídicas. Significa que no direito brasileiro as pessoas jurídicas elas são dotadas de uma autonomia, elas são titulares de direitos e deveres na ordem jurídica de maneira autônoma em relação aos seus membros, em relação aos seus sócios numa sociedade, por exemplo. E essa autonomia de personalidade significa também que as pessoas jurídicas detêm uma autonomia patrimonial, que é o que a doutrina chama de princípio da autonomia patrimonial. E se por um lado essa autonomia patrimonial ela é interessante porque, segundo o próprio artigo 49A do Código Civil, é isso que estimula emprego, gera tributo, gera renda e inovação e benefício para a sociedade como um todo, o uso abusivo dessa personalidade jurídica da pessoa jurídica é proibido pela lei. Então, com o tempo, com o avançar da doutrina e da ciência do direito civil, foi criada a teoria da desconsideração da personalidade jurídica, que é justamente o tema da nossa aula. Só que quando a gente fala também na desconsideração da personalidade jurídica, a gente tem que entender que desconsiderar uma personalidade jurídica não é despersonalizar, não é extinguir, não significa acabar com uma pessoa jurídica. Isso porque a desconsideração da personalidade, lá pelo próprio conceito do artigo 50 do Código Civil, é estender os efeitos de determinadas obrigações, ou seja, estender determinadas obrigações para os bens particulares dos sócios ou dos administradores de uma pessoa jurídica. Significa que essa desconsideração ela sempre vai ser momentânea, sempre para um caso concreto. E diferente da despersonalização, que significa a extinção, colocar fim, o próprio acabar de uma pessoa jurídica, que é definitiva e está lá no artigo 51, no artigo seguinte do Código Civil. E quando a gente fala então dessa desconsideração no Código Civil, que foi objeto de uma profunda e relevante reforma no ano de 2019, a gente tem que entender que o Código Civil ele vai trazer o que a doutrina chama de teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica. Essa teoria maior, pela própria redação do artigo 50, que você pode acompanhar, vai falar que o abuso da personalidade jurídica, que é o que permite a desconsideração, ela é caracterizada pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. E nos parágrafos seguintes desse artigo 50, o código vai explicar o que são esses conceitos. Então ele ensina: o desvio de finalidade é você utilizar uma pessoa jurídica com o propósito de lesar credores, prejudicar credores ou para praticar atos lícitos de qualquer natureza. Você percebe que é uma cláusula aberta. E justamente pela redação desse parágrafo primeiro, você percebe que o desvio de finalidade ele não exige dolo. Ele exige, pelo contrário, um elemento que a doutrina fala que é um elemento objetivo, que o próprio código diz. Isso é, prejudicar credores. O desvio de finalidade ele vai estar caracterizado quando houver um prejuízo para credor, um prejuízo de credor ou a prática de um ato ilícito de qualquer natureza. Já a confusão patrimonial, que está lá no parágrafo 2º, ela é isso mesmo que o próprio nome diz. É uma ausência de separação de fato entre o patrimônio da pessoa jurídica e do seu membro, do seu sócio. Então é uma situação, num exemplo singelo, simples, mas que bastante ajuda a compreender, na qual uma única conta bancária ela cuida do patrimônio da pessoa jurídica e também cuida do patrimônio do sócio. É uma típica situação de confusão patrimonial. E o conceito de confusão patrimonial, assim como o conceito de desvio de finalidade, eles são conceitos abertos que permitem que o intérprete, o juiz ou o advogado, ele preencha caso a caso. Mas ainda assim, no parágrafo 2º, o código explica, dá dois exemplos de confusão patrimonial,
que é pelo cumprimento repetitivo pela sociedade, pela pessoa jurídica, de obrigações do sócio ou vice-versa, ou pela transferência de ativos ou passivos sem que haja contraprestação, exceto os de valor proporcionalmente insignificante. Essa parte final do parágrafo 2º, ela permite então que a pessoa jurídica ela arque com pequenas obrigações do sócio ou o sócio arque com pequenas obrigações da pessoa jurídica, e esse conceito do que é uma pequena obrigação sempre vai ter que ser analisada caso a caso, porque o código utiliza a expressão proporcionalmente insignificante. Dependendo do tamanho do patrimônio de uma pessoa jurídica de um sócio, o conceito do que é proporcionalmente insignificante vai ser diferente. E os parágrafos seguintes do artigo 50 ele avança sobre outros conceitos que a gente também tem que compreender, também tem que analisar. O primeiro deles é tratar da questão do grupo econômico, porque o artigo 50 ele fala atualmente, com a redação pós-reforma de 2019, que a mera existência de um grupo econômico sem os requisitos que levam à desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, sem o desvio de finalidade e a confusão patrimonial, não autorizam a própria desconsideração. Só que pelo contrário, se existir uma prova de que esse grupo econômico ele é utilizado para fraudar obrigações, para fraudar a responsabilidade da pessoa jurídica, ele vai poder existir a desconsideração e estender a responsabilidade para uma sociedade controladora pelos atos praticados por uma sociedade que é controlada dentro desse grupo econômico. E o artigo 50, na parte final dele, acho que aqui é um ponto que deve cair muito em prova, ele traz a questão sobre quem são os beneficiados, quem são, na verdade, os atingidos pela teoria da desconsideração da personalidade jurídica. Porque esse artigo 50, na parte final, e de forma muito elogiada pela doutrina, ele vai dizer que apenas aqueles que foram beneficiados de modo direto ou indireto pelo abuso da personalidade jurídica é que são os sócios ou administradores responsáveis por arcar pessoalmente com o patrimônio pessoal pela obrigação que não foi cumprida pela pessoa jurídica. Essa modificação ela se alinhou muito com a doutrina que já falava, a doutrina do direito civil, que a desconsideração da pessoa jurídica do Código Civil ela tem um caráter subjetivo, ou seja, ela exigiria um dolo daquele sócio administrador para que pudesse ele arcar pessoalmente por um ato abusivo da pessoa jurídica. E lá no parágrafo 3º, compreendendo isso tudo, a gente tem o conceito de desconsideração inversa ou invertida. Esse conceito ele já existia no Código de Processo Civil, na verdade ele foi introduzido pelo Código de Processo Civil, ele já existia na jurisprudência e há muitos anos na doutrina, mas pela própria ideia dele de desconsideração inversa, significa que, em vez de o sócio responder por uma obrigação da pessoa jurídica, é a pessoa jurídica que responde por uma obrigação do sócio, que originalmente era do sócio, que era do seu membro. Essa teoria ela tem uma grande relevância no direito de família, e como exemplo a gente pode dar uma esposa que ela vai atingir o patrimônio dessa pessoa jurídica de uma sociedade, porque o ex-marido, momentos antes do divórcio, quando o casamento já ia mal, passa a esconder patrimônio na pessoa jurídica, a transferir patrimônio para essa pessoa jurídica. No momento do divórcio, esse ex-marido não vai ter patrimônio em seu nome, esse patrimônio vai estar na pessoa jurídica, então a desconsideração inversa vai permitir que a esposa avance sobre o patrimônio que já é da pessoa jurídica para conseguir garantir a sua meação nesse desfazimento do casamento, nesse divórcio. Então, esse é o regramento do Código Civil, e entendido com o regramento do Código Civil, a gente tem que passar para o regramento do Código de Defesa do Consumidor. E no CDC, esse tema ele vai ser regulado lá pelo artigo 28. No artigo 28, a doutrina especializada do Código de Defesa do Consumidor vai falar que a desconsideração ela pode ser feita de ofício pelo juiz. E pode ser feita de ofício pelo juiz porque é uma norma de ordem pública e interesse social. Normas de ordem pública e interesse social, como a gente tratou lá na primeira aula, são normas que regulam o próprio funcionamento da sociedade, e por isso mesmo elas podem ser aplicadas de ofício pelo juiz. Isso é o que trata a doutrina especializada no direito do consumidor, mas conforme a gente vai explicar um pouquinho mais adiante, o Código de Processo Civil, quando ele entra em vigor em 2016, ele é de 2015, ele traz uma regra expressa dizendo que a desconsideração da personalidade jurídica ela depende de requerimento, ou da parte ou do Ministério Público quando ele intervenha na causa.
De todo modo, você tem que conhecer que a doutrina especializada de CDC, de relação de consumo, vai dizer que pode ser de ofício. E o artigo 28, assim de forma semelhante ao Código Civil, no caput do 28, ele vai trazer quais são as hipóteses em que é possível a aplicação da teoria da desconsideração nas relações de consumo. E o interessante aqui é a gente compreender que existe uma premissa, uma ideia geral quando se estuda direito do consumidor, de que no direito do consumidor a teoria da desconsideração da personalidade jurídica é a teoria menor, o que é uma meia-verdade. É uma meia-verdade porque no caput do artigo 28 você tem a teoria maior ainda da desconsideração, e só lá no parágrafo 5º do artigo 28 é que se tem o que se denomina a teoria menor. E qual que é a diferença delas? A teoria menor, que a gente vai estudar um pouquinho mais adiante, ela se contenta com a mera insolvência do responsável, no caso aqui nas relações de consumo, do fornecedor que é devedor, para que seja possível a desconsideração da pessoa jurídica, da personalidade jurídica. Enquanto a teoria maior, ela além da insolvência do devedor principal, vai exigir a prática de algum outro ato que tem que ser comprovado por aquele que pretende desconsiderar para que ela seja acolhida. Então, no artigo 28 do CDC, como eu vinha dizendo, a gente tem uma teoria maior, que exige que o consumidor, além de comprovar que o fornecedor, o devedor principal, não consegue arcar com a obrigação, ele também tem que comprovar que o fornecedor agiu ou em abuso de direito, ou em excesso de poder, ou com infração de lei, ou praticando fato ou ato ilícito, ou violando o estatuto ou contrato social, ou ele está em falência, estado de insolvência, ou ele encerrou as atividades por má administração. Essa é a teoria maior do artigo 28, que exige que o consumidor comprove uma dessas situações e comprove também que o fornecedor não consegue cumprir com a sua obrigação. Ela é pouquíssimo utilizada nas relações de consumo, porque lá no parágrafo 5º do artigo 28, a gente vai ter o que é a teoria menor, que é muito mais consagrada na prática e também pela jurisprudência. Essa teoria ela vai falar que nas relações de consumo vai ser possível a desconsideração da personalidade jurídica sempre de que, algum modo, a personalidade jurídica ela for um obstáculo para o ressarcimento dos prejuízos do consumidor. Então, basicamente, se exige apenas que o fornecedor, o devedor, ele não cumpra com uma obrigação para que seja possível para o consumidor atingir, avançar sobre o patrimônio do sócio e satisfazer o seu crédito, satisfazer a sua indenização. Entendido então a questão da teoria maior e da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica regulada pelo CDC e também a teoria maior lá do Código Civil, a gente vai avançar para a questão do incidente da desconsideração da personalidade jurídica. Isso aqui é um tema de processo civil, de direito processual civil, porque esse incidente ele é uma forma de intervenção de terceiros que está regulada pelo Código de Processo Civil de 2015. É inclusive uma novidade que foi trazida por esse Código de Processo, e ele é o procedimento que vai ser aplicado para que a desconsideração da personalidade jurídica seja aplicada no processo civil. É interessante a gente lembrar aqui que, como eu já disse também, já antecipei, pelo Código de Processo Civil, a desconsideração ela só pode ser iniciada por pedido da parte ou do Ministério Público quando couber a atuação do Ministério Público no processo. O que contraria também aquela doutrina especializada de direito do consumidor, que vai falar que, por ser uma norma de ordem pública e interesse social, a desconsideração poderia ser pedida de ofício. E também é interessante, a gente ensinou para vocês todos os requisitos da teoria maior do Código Civil, da teoria maior do CDC e teoria menor do CDC, porque o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, como eu disse, ele é só um procedimento para aplicação desses requisitos materiais. Lá no parágrafo 1º do artigo 133 do CPC, a gente vai ter a regra de que o pedido ele vai ter que atender os pressupostos da lei. O pedido que é formulado pela parte ou pelo Ministério Público, ele vai ter que expor os fundamentos de fato ou de direito do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. E no artigo 134 do CPC, a gente vai ter a questão do cabimento, quando é que cabe o pedido de desconsideração. E, na verdade, essa é uma forma de intervenção de terceiro, ou seja, o pedido de desconsideração ele vai ser cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença ou na execução por título executivo extrajudicial.
E como eu disse, quem pede tem que trazer esses fundamentos de fato de direito baseados no Código Civil ou no Código de Defesa do Consumidor que fundamentem a sua pretensão de desconsideração. E essa desconsideração ela pode ser feita na própria petição inicial, que é o que se chama de desconsideração principal, ou durante o procedimento, que é a desconsideração chamada incidental. Quando ela é feita em caráter incidental, ou seja, após a propositura da ação, após o momento da petição inicial, o Código de Processo fala que o distribuidor vai ser comunicado sobre essas anotações, porque esse sócio, esse terceiro, esse membro da pessoa jurídica que passa a integrar a relação processual, ele é notado no processo, um procedimento meramente administrativo formal, como interveniente. E quando ela é postulada em caráter incidental, ela suspende o processo desde o protocolo do pedido da desconsideração até a decisão interlocutória que vai resolver esse pedido de desconsideração, acolhendo ou o rejeitando. Quando ela é pedida em caráter principal, pelo contrário, não há verdadeiramente um incidente de desconsideração, tem mais um procedimento de desconsideração, porque nesse caso tanto o sócio, tanto o membro da pessoa jurídica, quanto a pessoa jurídica em si são citados para a ação. E aqui a gente vai ter dois pedidos. Um pedido condenatório, como um pedido de indenização ou de obrigação de fazer ou de não fazer, e um pedido também de extensão da responsabilidade patrimonial, porque na verdade o sócio, na desconsideração da personalidade jurídica, ele não é um co-obrigado dessa obrigação. Ele não é um co-obrigado, ele é um responsável patrimonial. Isso significa que o autor ele vai ter que pedir que seja a pessoa jurídica condenada e esse sócio ele tenha sobre si os efeitos da responsabilidade patrimonial estendidos sobre si. E isso significa também que o próprio sócio, pela dicção do Código de Processo Civil, ele vai ter o que se chama de benefício de ordem. Significa que, por não ser um co-obrigado e muito menos não ser solidário em regra, ele vai ter o direito de que primeiro seja discutido, primeiro seja responsável o patrimônio da própria pessoa jurídica e depois se avance sobre o seu patrimônio, se avance sobre o patrimônio pessoal dele para a satisfação dessa obrigação. O Código de Processo Civil também vai dizer que o sócio ele tem o direito de, pagando essa dívida, executar no mesmo processo a ação de regresso contra a pessoa jurídica. E justamente porque o sócio ele é um responsável patrimonial, ele é incluído nessa ação como responsável patrimonial subsidiário em relação à pessoa jurídica, o Código de Processo Civil ele vai garantir que esse sócio tenha um contraditório prévio ao próprio acolhimento, ao próprio acatamento dessa desconsideração da personalidade jurídica. Significa que ele é citado, então, para que ele manifeste a sua defesa e as provas que ele tenha para alegar no prazo de 15 dias. Nesse prazo, ele vai alegar, então, a sua contestação com todos os fundamentos de fato ou de direito pelos quais ele possa resistir à pretensão de desconsideração. Sendo que esse incidente também, como eu já adiantei, ele vai ser resolvido por uma decisão interlocutória, seja formulada em caráter incidental, onde verdadeiramente há um incidente, ou em caráter principal, onde se há, na verdade, um procedimento, a resolução do juiz, acolhendo ou rejeitando a desconsideração da personalidade jurídica, vai ser sempre formulada por uma decisão interlocutória. E decisão interlocutória é uma decisão que é proferida pelo juiz, mas que não se enquadra nos artigos 485 ou 487 do CPC, ou seja, é uma decisão judicial que não é uma sentença ou um acórdão. E aqui tem uma questão também em relação ao recurso, porque essa decisão ela é resolvida por decisão interlocutória, e isso vai ter efeito no recurso que é cabível para atacar essa decisão. Se for proferida pelo juiz de primeiro grau, acolhendo ou rejeitando essa desconsideração da personalidade jurídica, o recurso cabível vai ser o do agravo de instrumento, do 1045 do CPC. Agora, se for uma decisão proferida por um relator em segundo grau ou nos tribunais superiores, o recurso cabível vai ser o agravo interno por expressa previsão do Código de Processo Civil. E tem uma questão também, duas últimas questões em relação ao incidente, que é a questão da reformulação desse pedido e a questão dos juizados especiais. A reformulação do pedido com os mesmos fundamentos não vai ser possível por uma questão de vedação à repetição,
por vedação ou bis in idem, mas vai ser possível se houver novos fundamentos de fato de direito nos quais se baseie aquele que pede, o requerente, para pedir a desconsideração da personalidade jurídica. Já nos juizados especiais, embora por expressa previsão da Lei 9.099, que trata de certa forma de uma lei geral para o regime de juizados especiais, composto pelo Juizado Especial Civil, pelo Juizado da Fazenda Pública e pelos Juizados Especiais Federais, embora não caiba a intervenção de terceiro, o artigo 1062 do próprio Código de Processo Civil ele traz uma exceção e afirma que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica ele é perfeitamente cabível nos juizados especiais. Enfim, existem algumas regras no Código de Defesa do Consumidor que a gente tem que estudar e entender, que elas constam lá dos parágrafos do artigo 28. E a verdade aqui é que a gente não está tratando essencialmente de regras que versam sobre a teoria da desconsideração da personalidade jurídica. Pelo contrário, nesses parágrafos do artigo 28, o que o Código de Defesa do Consumidor quis tratar é sobre a responsabilidade civil de consumo de algumas espécies de sociedades. E essas regras estão lá no parágrafo 2º, no parágrafo 3º e no 4º do Código de Defesa. E a questão aqui é que essas regras de responsabilização societária vão dizer, na primeira delas, que nos grupos societários a responsabilidade é subsidiária. E o que significa isso? Grupo societário é aquele formado por uma sociedade controladora e por uma sociedade controlada. A sociedade controlada tem o seu controle todo determinado pela sociedade controladora. Isso significa que uma ou outra, ou a controlada ou a controladora, ela vai ter uma responsabilidade subsidiária pelas relações de consumo, por eventuais indenizações decorrentes das relações de consumo em face do consumidor. Eu vou tentar exemplificar. Se o consumidor contrata, tem um produto ou um serviço contratado com uma sociedade, por exemplo, controlada e venha sofrer um prejuízo, ele vai poder responsabilizar, evidentemente, essa sociedade, que é controlada. Mas caso essa sociedade controlada não possua patrimônio para arcar com a sua indenização, ele vai poder avançar sobre a sociedade controladora. E o que o código fala é que essa responsabilidade, além de ser objetiva ou subjetiva, naqueles poucos casos que a gente trouxe aqui para vocês nas aulas anteriores, ela vai ser uma responsabilidade subsidiária, ou seja, ela não é solidária. É necessário que o primeiro devedor não possua patrimônio, não possua forma de arcar com a obrigação para que se avance, para que seja possível se avançar sobre o patrimônio da outra sociedade. Na regra seguinte, vai dizer que as sociedades consorciadas possuem responsabilidade solidária nas relações de consumo. Um consórcio, definido lá pela Lei de Sociedade Anônima, é uma reunião de sociedade, é um conjunto de sociedades que são voltadas para a execução de uma atividade, para a execução de empreendimento. E a verdade é que a Lei de Sociedade Anônima ela vai dizer que esse consórcio em si ele não tem personalidade jurídica e entre as sociedades desse consórcio não existe solidariedade. Cada uma delas vai responder pelas obrigações que assume. E a importância desse parágrafo do artigo 28, quando ele fala que a responsabilidade pelas sociedades consorciadas é solidária, é abrir uma exceção em relação à lei de sociedades anônimas, porque vai dizer que nas relações de consumo, todas as sociedades consorciadas são responsáveis solidárias pelos prejuízos que uma delas causar ao consumidor. Então o consumidor ele vai poder avançar sobre o patrimônio, ele vai poder responsabilizar qualquer uma das sociedades consorciadas, desde que isso derive, por evidente, de uma relação de consumo, abrindo uma regra, então, uma exceção à regra da Lei de Sociedade Anônima. E a última dessas regras de responsabilização societária que a gente tem que tratar é a questão das sociedades coligadas, porque o código fala que as sociedades coligadas elas respondem de modo subjetivo, ou seja, mediante culpa. Mas agora o que é uma sociedade coligada? Uma sociedade coligada, também por um conceito lá da Lei de Sociedade Anônima, é aquela sociedade que participa com 10% ou mais do capital social de outra sociedade, ou seja, outra sociedade tem 10% ou mais do capital social dessa sociedade, só que
não existe controle de poder, o controle societário, o controle acionário, como se fala. A sociedade coligada, ela tem uma autonomia patrimonial, ela tem uma autonomia de própria personalidade jurídica. E justamente por isso o Código de Defesa do Consumidor admite que elas sejam responsabilizadas desde que exista culpa, desde que haja demonstração de culpa. O que traz também uma exceção àquela regra geral do Código de Defesa do Consumidor de que a responsabilidade ela vai ser sempre objetiva. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistirem até aqui. Se vocês ainda não deixaram, já deixa um like para ajudar a gente e já divulga esse conteúdo para quem mais vai poder ser ajudado. É isso aí, até amanhã com a próxima aula. Valeu!